Bom dia, Thaís. Bom dia, Sabino, ouvintes da Rádio Bandeirantes e telespectadores da Band News TV que nos acompanham por todo o Brasil. Sim, o final de 2024 ele vem chegando, mas parece que o ano não acaba. Tamanha a quantidade de coisas que estão acontecendo e com a repercussão completa aqui na emissora. Vamos para o destaque internacional. Daqui a pouco falaremos também, eu acho, sobre a morte do ex-presidente Jimmy Carter nos Estados Unidos, mais de 100 anos de idade, ele que foi um político muito influente, mais fora do poder do que exercendo o mandato da Casa Branca. Aqui na América do Sul, nós estamos vendo uma pressão política de movimentos identificados com o campo da esquerda para que o presidente Lula e o governo brasileiro reconheçam o que eles entendem ser a vitória de Nicolás Maduro na eleição da Venezuela. Eleição da Venezuela que foi fraudada e foi fraudada muito antes do dia fatídico da apuração dos votos. Havia um acordo que foi firmado pelo conjunto de países da América do Sul e em especial pelo Brasil, fiador do chamado Acordo de Barbados. Esse acordo estabeleceu algumas pré-condições para que ocorresse uma eleição na Venezuela livre e transparente, com a possibilidade de a oposição se organizar e disputar o poder. O acordo foi rasgado pelo ditador Nicolás Maduro. E ele aproveitou a oportunidade de as atenções internacionais estarem voltadas para a Venezuela e se socorrer num processo, de certa forma, legitimado pela comunidade internacional para dar um golpe definitivo nas instituições do país, que já estão alquebradas há muito tempo, aliás, do tempo de Hugo Chávez, que antecedeu Maduro no comando da Venezuela. Esse acordo tinha como fiador o Brasil e o Brasil foi desmoralizado pela Venezuela. Inclusive o governo Lula, que tem uma ligação política histórica com o regime e que imaginava que Nicolás Maduro cederia caso não fosse o vencedor. O Brasil subscreveu o Acordo de Barbados, o Brasil fez um esforço político para tentar validá-lo durante o processo eleitoral, mas isso não aconteceu. E, aliás, não foi por falta de análise, não foi por falta de leitura. Havia uma pré-visão de que a Venezuela poderia encontrar um caminho dentro da democracia, e isso externado pelas lideranças do governo Lula, e que esse Acordo de Barbados permitiria tal avanço. Mas Nicolás Maduro nunca teve compromisso com coisa nenhuma. Ele é um ditador desde sempre, já está no poder através de outros processos fraudados e assim o fez agora, numa eleição em que as instâncias tidas como democráticas, as chamadas instituições republicanas, não passam de instrumentos da sua ditadura. Conselho Nacional Eleitoral, que na Venezuela seria equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, é um grupo, é um órgão que está basicamente abaixo do status do Executivo e tem o seu principal responsável designado por Nicolás Maduro. O Elvis Amoroso, que preside o órgão, é um militante bolivariano fanático, assim como a Procuradoria-Geral da República, que é comandada por um outro bolivariano fanático, um perseguidor da oposição, William Tabe, ele que inclusive tem ligações com o terrorismo internacional. É dentro desse palco, é dentro desse contexto que o governo brasileiro nutria esperanças de que as coisas poderiam mudar. E tudo desandou, porque no dia da eleição, no dia da votação, o Conselho Nacional Eleitoral manteve os resultados guardados às 7 chaves e anunciou a vitória de Nicolás Maduro. E as tais atas
nunca foram apresentadas. Mencionei Carter aqui, o instituto que ele criou depois que saiu da presidência, o Centro Carter, não reconheceu sua vitória, disse que ela não atendia aos parâmetros internacionais democráticos. E, na sequência, outros organismos internacionais que observavam as eleições da Venezuela fizeram o mesmo. Diante disso, esses movimentos ditos como sociais acham que o Brasil deveria se submeter a uma humilhação adicional e, mesmo com tudo que eu descrevi, reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Notem, mesmo com todos os erros e mesmo com a visão equivocada sobre como o processo andaria, ao menos o governo não fez o reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro, até porque ela inexiste. O que houve foi uma usurpação do poder. A defesa da democracia, ela tem de ter uma inteireza. Você não pode ser apenas um democrata circunscrito ao seu país. Você deve sempre defender os valores que subsidiam a democracia. Esses movimentos, e aqui eu destaco dois, a Associação Brasileira de Imprensa e os juízes pela democracia, essas entidades mostram que não tem compromisso completo com a democracia, porque elas estão anuindo com um processo fraudulento e um regime tirânico que persegue minorias, que persegue estudantes, que persegue opositores e que viola sistematicamente os direitos humanos. São milhares de prisões arbitrárias e exilados. Inclusive, o ex-candidato da oposição teve que se refugiar na Espanha. Ele que nunca foi de extrema direita nem nada que o valha. Muito antes, pelo contrário, construiu a carreira na diplomacia da Venezuela. Os movimentos sociais identificados com o campo da esquerda prestam um desserviço à democracia que eles dizem defender no Brasil. Não adianta defender supostamente a democracia dentro do Brasil e passar pano para a ditadura no exterior. E agora vamos com o Sabino e o seu destaque da manhã. Bom dia, Sabino. É inacreditável, né, Macalossi, que uma entidade da importância da Associação Brasileira da Imprensa no combate à ditadura brasileira agora esteja defendendo a ditadura na Venezuela. Mas bom dia para você, bom dia, Thaís, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Eu queria falar já sobre a eleição. A gente está no finalzinho do ano de 24 e em 26, quer dizer, daqui um ano só, as coisas começam a se articular na eleição. Ou melhor, já começa a se articular agora em 2025. Os políticos costumam dizer que ano ímpar é ano de se preocupar e se concentrar na gestão. Pura balela. Como se sabe, os políticos estão sempre com eleição e seus cálculos na cabeça. Pergunte a qualquer um quem serão os candidatos em 2026 e eles terão seus palpites com certeza. O fato é que há um componente novo a ser considerado e que deixa o cenário menos claro, mais bagunçado: a saúde de Lula. O presidente tem 79 anos e terminará o governo com 81. Isso, em princípio, não quer dizer absolutamente nada. Mas os antecedentes de saúde de Lula, sim. Ele já teve um câncer de garganta que o deixou praticamente sem voz, definitivamente rouco, né, com a voz fraca. E no começo do ano foi a vez de uma cirurgia que o levava a dores lancinantes na altura do quadril. A operação foi feita meses depois de o presidente ter iniciado várias sessões de infiltração no local para diminuir a dor, mas sem divulgar nada, escondendo essas infiltrações, mesmo para evitar exatamente especulações sobre a sua saúde logo após a posse. E mais recentemente, o acidente doméstico que levou a pontos na cabeça num primeiro momento e a uma cirurgia de um certo risco até alguns dias depois. A esses fatos trazem esse componente novo da discussão eleitoral para a presidência da República em 2026. Nós teremos no Brasil uma discussão parecida, eu estou dizendo só, com a que houve nos Estados Unidos sobre a saúde do atual presidente Joe Biden, que está deixando o cargo.
As situações são obviamente diferentes. Lula não apresenta qualquer falha de memória ou fraqueza mental. Não, não é isso. Mas tem todos os problemas acima e para enfrentar pelo resto da vida. Na verdade, nesse terceiro governo, Lula delegou mais, principalmente para os ministros Rui Costa e Fernando Haddad. Um possível nome até para substituir Lula se este não for candidato. Mas não há muitos outros nomes viáveis disponíveis no PT e na base do atual governo para serem candidatos. Muito discretamente, se fala também no ministro da Educação, Camilo Santana, ou até mesmo no vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas muito discretamente mesmo, o candidato é Lula. O fato é que o PT não se renovou, não tem outro candidato. E um dos culpados é o próprio Lula. Não bastasse isso, ele tem atritos internos dentro do PT, como se viu na votação do pacote fiscal, em que 6 deputados petistas, inclusive um ex-presidente do PT, o Rui Falcão, votaram contra o projeto do pacote fiscal. Pois bem, este enredo já é conhecido no mundo político. O protagonista foi o PSDB. E aí todo mundo sabe no que deu. O PSDB praticamente foi varrido da cena política. E é interessante, né, Sabino, quando a gente observa o que pode acontecer em termos de candidatura em 2026, nós temos hoje esse cenário muito aberto. A gente pode, em tese, só em tese, acho que isso não deve acontecer, repetir a eleição de 2018 com um Lula versus Bolsonaro, ou a gente pode ter 2 candidatos novos nos 2 polos ideológicos. Há essa possibilidade. A candidatura de Bolsonaro cada vez mais distante pela situação jurídica que envolve o ex-presidente, que é inelegível, e os movimentos que começaram a surgir ali no entorno de Bolsonaro para devolver a ele a possibilidade de concorrer, ficaram enfraquecidos pelas investigações mais recentes sobre a trama golpista. Ou seja, é impossível que Bolsonaro concorra? Não. Mas é improvável? Sim. Em relação a Lula, acho que hoje as palavras têm o peso diferente. É provável que ele concorra, mas não é impossível que ele não concorra. Então a gente teria um cenário bastante diferente caso tanto a esquerda quanto a direita optem por motivos também que não são iguais, por personagens que nunca disputaram eleições presidenciais ou que já disputaram e não venceram, enfim, que não são aqueles tradicionais que nós tivemos na última eleição de 2020. Estou perdida aqui no tempo. Aí lembrando, né, Thaís, que a esquerda pode ter um nome único, hoje Lula, mas a direita tem pelo menos 4 governadores que se apresentam e os filhos de Bolsonaro, um deles também pode ser candidato, sem falar em Pablo Marçal. Quer dizer, a direita está bastante dividida nesse cenário. É verdade. E aí, Sabino, Macalossi, é o seguinte, há vantagem e a desvantagem desse cenário, né? Porque se a direita hoje tem mais possibilidades, ela tem também, previamente, uma disputa de poder de políticos que estão galgando ali degraus, mas que não tem nenhum deles que é o óbvio, né? Esse aqui está pronto, vai que dá. A esquerda depende de um candidato, numa situação de idade mais vulnerável, como acontece a todos nós, e não tem pessoas no entorno dele. Agora, é de novo nessa aposta que o PT coloca todas as suas fichas, né? De dizer, olha, vamos... E é, inclusive, o raciocínio de Gilberto Kassab, quando insinua que o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ainda não está pronto, que precisaria ter mais um mandato à frente de um governo estadual antes de sair candidato à presidência. Quer dizer, basicamente isso aqui que a gente está falando é aquilo que o mundo político pensa o tempo todo, não é, Macalossi? Quais serão os cenários da eleição de 2026?